Domo, konnichiwa, Tabi Sensei de gozaimasu. Nessa aula nós veremos a estrutura Shikanai, que está presente principalmente no exame de proficiência em língua japonesa no nível N4. A estrutura Shikanai ela é composta pela partícula shika e o verbo nai, ou arimasen. Logicamente, se você está assistindo uma aula de nível N4, você já deve saber que o nai ele é o verbo aru na forma negativa do verbo, certo? No caso, aru ele é um verbo irregular quando se trata da forma negativa do verbo, então o aru vira nai, certo? Além disso, você também tem que saber que o verbo aru, né, na negativa, colocado na forma masu, ele é arimasen, né, que é o que a gente chama nos nossos estudos de forma massa, certo? O significado dessa estrutura ela é obtido de uma forma bem intuitiva. Isso porque a partícula shika ela dá uma ideia de exceto. E o verbo aru, que significa haver, né, na forma nai, na forma negativa, dá uma ideia de não há, certo? Então, exceto o que vem antes, não há. E como já dá para perceber, essa estrutura ela é utilizada quando você quer colocar uma coisa como exceção e excluir todo o resto, né? Dentre as traduções para essa estrutura, a gente pode dizer exceto tal coisa ou só tal coisa, né? E por aí vai. Tudo que tem a ver com um significado de exceção, a gente pode atribuir aqui. A gente tem que atentar também que não é certo a gente se apegar a traduções. Na prática, qualquer meio linguístico que a gente tem para dar uma ideia de exceção pode ser usado aqui, em caso de uma tradução, certo? Quanto às ligações, nós temos duas principais, tá? A primeira é o substantivo e logo depois do substantivo o shikanai, ou caso você esteja utilizando a forma masu, o substantivo e shika arimasen. Tá? A lembrar que a forma masu ela não atribui significado ao verbo, somente formalidade, né? O verbo na forma de dicionário e o verbo na forma masu tem exatamente o mesmo significado. A única diferença, é claro, que a forma masu ela é mais formal, certo? É uma questão de formalidade. O segundo caso é um número, ou um número e um contador, tá? E logo após ele, o shikanai, ou shika arimasen. Além disso, em textos mais elaborados, nós temos o seguinte caso, que é o substantivo, shika, e um verbo qualquer na forma nai, tá? Ou um número seja um número normal ou um número com contadores, né? Shika, e novamente um verbo qualquer na forma nai, certo? A gente vai ver isso melhor nas nossas frases de exemplo. Na nossa primeira frase, eu trouxe elas aqui, ok? Caso você olhe para essa frase e ainda ache ela difícil, tá? Seja não só por conta, né, dessa estrutura gramatical, talvez seja bom você dar uma regredida e olhar, né, alguns outros fundamentos da língua japonesa, ok? Então vamos lá. Kino wa kanojo to 10 分しか電話で話せなかった. Ontem eu só consegui conversar com ela por telefone não mais que 10 minutos, né? Novamente, como eu disse anteriormente, não é correto a gente se apegar a traduções, certo? Na prática, qualquer meio linguístico, né, que a gente utilize para dar uma ideia de exceção equivale aqui. Então, tente ao máximo não se apegar a traduções. Procure sempre entender o significado por trás da partícula. Isso vai ser bom posteriormente em níveis mais elevados, né? Eu estou falando isso de N3, N2 e N1, onde você precisa ter, né, um pensamento em japonês bem desenvolvido, né? Então é sempre importante a gente tentar abstrair o máximo a língua japonesa de uma tradução,
certo? É por isso que aqui eu procurei traduzir de uma forma que não possua um exceto explicitamente, mas olhando essa tradução você consegue perceber, né, facilmente que há realmente uma questão de exceção aqui, ok? Bem, olhando primeiro para as palavras que compõem essa frase, eu coloquei aqui kino, certo? E significa ontem. Ontem. Kanojo, que significa mulher. Mulher. Pode significar também namorada, depende do contexto, certo? Né? Ela. Né? Isso tudo aqui depende de contexto, tá? Aqui, denwa significa telefone, certo? E hanasenai é um pouco mais complicado, mas se trata do verbo hanasu, tá? Na forma potencial. E depois é flexionado, né, para a forma nai. Como é que funciona isso? Tá? A gente tem o verbo hanasu. Opa! A gente tem que trocar a língua, né, do computador. Hanasu. Depois disso, ele é passado para a forma potencial. Hanaseru. Certo? E depois disso, a gente simplesmente passa ele para a forma nai. Hanasenai. Certo? Opa. Hanasenai. Certo? Bem, eu quero lembrar, né, a todas as pessoas que estão assistindo, que a forma potencial do verbo, ela indica a possibilidade de algo, entendeu? Então, posso conversar, consigo conversar, certo? Então, hanaseru, a forma potencial do verbo hanasu, dá uma ideia de poder conversar, conseguir conversar. Já a forma hanasenai, né, flexionada para a forma nai, para a forma negativa do verbo, certo? Ele dá uma ideia de que você não consegue conversar, não pode conversar, entendeu? É importante a gente ficar atento também, porque quando a gente passa para a forma potencial, o verbo que era godan, né, que a gente gosta de chamar aqui no Brasil de verbo do tipo 1, quando ele é passado para a forma potencial, ele vira um verbo ichidan, um verbo do tipo 2, certo? É por isso que, ao invés da gente colocar, né, o final do verbo, no caso uru, né, para uma sílaba com a e depois o nai, né, a gente simplesmente elimina uru e adiciona o nai logo em seguida, ficando hanasenai, né? Como eu havia explicado, isso dá uma ideia de não consigo / não posso conversar, certo? Em se tratando, né, é muito importante a gente fazer essa leitura também, né, ainda mais que a gente está na primeira frase, né? Mas que caso, né? Que caso é esse? Qual é o caso da estrutura shikanai que a gente está vendo aqui nessa frase? Bem, primeiramente nós temos aqui um número com um contador, né? Caso você não saiba, este kanji aqui, ele é o contador de minutos. Então, esta palavra aqui, jupun, significa 10 minutos. Aqui a gente tem um número, tá? O shika, e aqui a gente tem um verbo na forma nai, que a gente descobriu que ele não está somente na forma nai, mas também na forma potencial, certo? Então, além disso, a gente também tem algumas partículas. Eu vou, só para deixar a aula completa, né? Eu vou explicar sobre essas partículas. Primeiramente, a gente tem a partícula wa, certo? Partícula wa, partícula to e partícula de. Bem, a partícula wa, ela indica sempre o tópico principal da frase. Então, falando sobre ontem, kanojo, mulher,
Partícula to indica a adição. A partícula to, né, em muitos casos, principalmente quando ela está ligada, né, com substantivo, ela indica adição. Então, com a mulher, 10 minutos, ou seja, exceto ska, 10 minutos. Den de, né? Partícula de indica o meio pelo qual uma coisa acontece. Então, com o telefone, por meio do telefone, hanasenakata. Eu não consegui conversar, né? Então, tornando, revendo novamente, né, com todos esses conceitos entendidos, nós temos falando sobre ontem, com a mulher, exceto 10 minutos, não consegui conversar pelo telefone. Certo? Bem, próxima frase. Yasumi wa nichiyoubi shika arimasen. Getsuyoubi kara doyoubi made hatarakimasu. Aqui, olhando, se a gente for olhar o tipo da estrutura que a gente está estudando, temos a palavra nichiyoubi, que significa domingo. Tá? E essa palavra aqui, ela é um substantivo, certo? A estrutura shikanai, na forma massa, então shika arimasen, e um ponto final. Logo após o ponto final, a gente começa uma outra frase, certo? Daí nós temos Getsuyobi, que significa segunda, Doyobi, que significa sábado, e o verbo hataraku, flexionado da forma massa, que significa trabalhar, certo? Eu esqueci de ler a tradução, fica assim: só folgo aos domingos. Eu trabalho todos os dias de segunda a sábado. Tá, vamos traduzir palavra por palavra, né? Yasumi significa folga. Folga. Vou colocar um pouquinho. Nichiyoubi, como eu mencionei, significa domingo. Getsuyobi, segunda, né? Mas não a segunda no sentido de o segundo, mas sim segunda-feira, certo? Segunda-feira. Né? Doyobi, teremos sábado. E hataraku, né, é o verbo trabalhar na forma massa. Né? Só para a gente ter uma aula completa, a gente tem o verbo hataraku. Hataraku. O verbo hataraku, ele é um verbo godan, né? Por ele ser um verbo godan, um verbo do tipo 1, basta nós trocarmos a sílaba, né, a última sílaba, por uma sílaba com i da mesma família. Então, o ku vira ki e depois nós adicionamos o masu, ficando justamente hatarakimasu, certo? Novamente, o significado é o mesmo, só muda formalidade. O verbo na forma masu, ele é sempre mais formal do que o verbo na forma de dicionário, não flexionado. O verbo na forma de dicionário, toda vez que eu falar verbo na forma de dicionário, eu quero dizer um verbo que não é flexionado, certo? Então, pelo menos nessa primeira parte, como é que a gente entende essa frase? Falando sobre a folga, exceto domingo, não há. Ou seja, ele só tem folga os domingos, exceto domingo, não há folga. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Aqui a gente já viu, né, na frase passada sobre a partícula wa, então eu não vou explicá-la novamente. Mas aqui nós temos duas outras partículas, que é a partícula kara, né, de ponto de partida, e a partícula made, de ponto de chegada. Né? Toda vez que a gente tiver um kara ligado a um substantivo e um made ligado a um substantivo, nós teremos a estrutura kara de ponto de partida e made de ponto de chegada, certo? Então, partindo de segunda, Getsuyobi kara Doyobi made, até sábado, hatarakimasu, eu trabalho, certo? E última frase, mas não menos importante, temos essa frase aqui.
Watashi no eigo wa aisatsu shika dekinai level desu. O meu nível de inglês é tão baixo que só consigo fazer saudações, tá? Bem, qual é o tipo dessa estrutura shikanai aqui? Primeiro, nós temos aqui um substantivo. Aisatsu é um substantivo, significa saudação. O aisatsu, ele fala de uma saudação do tipo bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau, certo? Isso é uma saudação, certo? A gente em japonês chama de aisatsu, ok? O shika e o dekinai. Esse verbo dekinai, ele é na verdade o verbo suru na forma potencial e depois flexionado para a forma nai. Então nós temos aqui um verbo na forma nai, certo? A gente consegue perceber, inclusive, que utilizar a forma potencial na estrutura shikanai é muito comum, e realmente, tá? Realmente é muito comum, então você pode ver como um padrão da língua japonesa, certo? No caso aqui, o verbo suru, tá? Ele é um verbo irregular, então quando você passa ele para a forma potencial, ele vira dekiru, né? E por dekiru ser um verbo ichidan, ele vira dekinai. Já eu faço aquele mesmo lance para a gente ter uma ancoragem, né, na visão de como funciona essas conjugações, certo? Bem, vamos traduzir palavra por palavra para ficar mais fácil. Watashi significa eu, tá? Toda vez que você escutar um japonês falando watashi, ele está falando dele mesmo. Eigo, tá? Significa língua inglesa. Língua inglesa. Aisatsu é saudação, como eu já expliquei. Saudação. E level vem do inglês, significa nível. Certo? Nível. Se a gente for olhar para um contexto de gramática, temos aqui a partícula no. A partícula wa, que nós já vimos. E aqui no final nós temos uma frase adjetiva, certo? Mas eu vou me abster dessa explicação agora, certo? Mas certamente no canal, nas próximas aulas, nós teremos, né, uma aula somente sobre frase adjetiva, né? Explicando por cima, é uma função, é quando nós temos um verbo que funciona como adjetivo para um substantivo, certo? Mas como eu falei, a explicação ela tende a ser um pouco mais difícil, e como essa aula não é sobre frase adjetiva, eu vou me abster nesse momento. Bem, explicando a partícula no, como todo mundo aqui já deve saber, a partícula no ela indica uma característica a um substantivo, tá? São dois substantivos que têm característica entre si. Nesse caso, qual é a característica? Eu vou falar um português meio errado, mas é para você entender como funciona. Né? Na relação substantivo, partícula no, substantivo, né? Temos aqui substantivo, partícula no, substantivo. O segundo termo é sempre mais importante. Então, é o inglês que tem a característica de ser de eu. Né? Inglês de eu. Então, ele está falando do inglês dele, né? O meu inglês. Né? O inglês de eu em português a gente fala meu inglês. Né? Então, falando sobre o meu inglês, eu vou apagar esses S's aqui. Falando sobre o meu inglês, aisatsu shika, exceto saudações, dekinai, não consigo fazer, tá? E level, nível. Aqui a gente também tem uma partículazinha. Essa partícula aqui é a partícula desu e dá uma ideia de afirmação. Toda vez que você vê, né, o desu no final de uma frase, o japonês está afirmando tudo que vem antes, certo? Falando melhor sobre o dekinai, tá? O que acontece é que nós temos o verbo suru, né? Suru. O verbo suru,
ele significa fazer, tá? Fazer. Né? Fazer uma ação. E aí ele está na forma potencial, né? Dekiru, tá? Analogamente, como a gente já viu anteriormente, tá? O verbo na forma potencial, ele dá uma ideia de poder fazer a ação do verbo, conseguir fazer a ação do verbo. Então, dekiru significa, né, poder fazer. Ou conseguir fazer, certo? Quando você passa o suru para a forma potencial, ele vira dekiru, que vira um verbo do tipo 2, que é o tipo de verbo ichidan que a gente chama, certo? Então, quando você passa para a forma nai, ele vira dekinai. Todos nós já sabemos que um verbo ichidan, quando você passa para a forma nai, ele perde a última sílaba, no caso uru, e é substituído pelo nai. Então, dekiru, né? Nós substituímos a última sílaba e colocamos um nai, virando dekinai. Não posso fazer, não consigo fazer, né? Agora, entendendo a frase completamente, teremos: falando sobre o meu inglês, exceto saudações, não consigo fazer. É o level de, é o nível de, né? Perceba que nessa tradução nós também não utilizamos a palavra exceto. Isso é porque é uma tradução, tá? Tradução é sempre diferente de significado, certo? É importante a gente entender como é o significado do que realmente está falando, mas a forma que a gente vai traduzir pouco importa, desde que a gente realmente traduza de uma forma que fique natural na língua portuguesa. Afinal de contas, quando você faz uma tradução, o que você quer é comunicar da forma mais natural possível para um falante, né, do qual a língua você está traduzindo, certo? Então, essa é a mensagem. Não se apegue a traduções, mas sim entenda o significado em japonês e faça as traduções conforme fique, né, mais natural em português. Tá? Essa foi a aula, né? Para as pessoas que acharam essa aula difícil, eu recomendo que você volte um pouco o nível, afinal de contas essa é uma aula nível N4, né? Então talvez você precise ver alguns fundamentos, né, da língua japonesa antes de chegar nessa parte, certo? Essa é a primeira aula do canal, mas eu certamente postarei outras aulas de outros níveis, inclusive N5, N3, N2 e até mesmo N1, certo? Então, caso você tenha gostado, eu convido para que você faça parte dessa nova comunidade que eu estou criando com essa aula, né? E, né, eu também vou deixar os comentários abertos para caso haja alguma dúvida, eu responderei pessoalmente, certo? Ijou desu. Mata jikai. Ijou desu. Mata jikai.